Bom dia, queridos irmãos, amigos, vocês que nos ouvem. Eu espero que tudo esteja bem com vocês, mesmo com as dificuldades, os problemas. Eu creio que muitos são os problemas que nós enfrentamos no decorrer da semana, no dia a dia. Mas com Deus, nós podemos ir vencendo as dificuldades. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, eu quero agradecer-te por esse momento que nós estamos aqui reunidos para aprender a Tua Santa Palavra. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, mesmo com as dificuldades que nós temos, de nos comunicarmos, de estarmos juntos, de estarmos mais próximos, mas o Senhor está conosco, Pai. O Senhor habita em nós pelo Teu Santo Espírito, e isso é o que nos conforta, é isso que nos dá força para nós vencermos o nosso dia a dia. Eu quero te agradecer por esses meus irmãos, estas vidas que estão aqui ouvindo a Tua Santa Palavra. Que o Senhor os abençoe, os seus lares também, os seus familiares, que o Senhor os livre de qualquer luta, qualquer problema, e ainda que eles venham ter lutas e problemas. Eu creio que o Senhor estará acima de todas as dificuldades, de todos os problemas que nós viermos a enfrentar, Pai. Fica conosco também no decorrer desse estudo, que possamos aprender da Tua Santa Palavra aquilo que o Senhor tem a nos transmitir. Usa, Senhor, a minha vida e ajuda os meus irmãos pelo Teu Santo Espírito para juntos aprendermos da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que eu oro. Amém. Vocês já me conhecem, eu sou a Tereza Braz, eu sou professora da classe Boas Novas da Igreja Batista em Brás Cubas. E nós estamos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos começar no capítulo 14. Nós estudamos domingo passado, no capítulo 13, as 7 parábolas que Jesus contou aos seus discípulos. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de situações em que Jesus Cristo viveu e que Ele ensinou também aos seus discípulos. Nesses próximos capítulos, são 4 capítulos, do capítulo 14 até o capítulo 17, nós vamos estudar sobre a crise no reino. E essa crise começa dentro do reino, a contaminação começa ali dentro do reino. Jesus, então, após concluir o ensino das 7 parábolas, ele foi para sua terra, foi para sua pátria, mas lá ele não pôde realizar muitos milagres, como nós já vimos também, devido à incredulidade do seu povo, da sua própria família. Nesses capítulos nós percebemos que a incredulidade, a contaminação, a falta de fé no Messias começava nos religiosos, os escribas, os fariseus, e que eram ali praticamente, vamos dizer, dentro do reino e próximos do reino. Inclusive, o próprio Herodes, ele não cria no rei Jesus. Por isso, Jesus ele continuou ensinando aos seus discípulos e realizando ali muitos milagres. Nós vamos ver então os primeiros 12 versículos do capítulo 14, que vai falar sobre a morte de João Batista. Antes, eu quero lembrar vocês que os livros da Bíblia, os versículos da Bíblia, eles não se encontram, de certa forma, numa ordem cronológica ou numa ordem histórica ou numérica, mesmo assim, numérica. E nem sempre eles então seguem esta sequência, mas embora não se encontrem assim, mas é a palavra de Deus. Ela foi escrita por vários escritores, vários autores, então cada um escreveu no seu tempo, do seu jeito, da sua maneira, porém, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escreverem a Bíblia. A história que nós vamos estudar no capítulo 14, de 1 a 12, de Mateus, deveria estar praticamente no início de Mateus. Entretanto, ela está registrada aqui praticamente no meio do Evangelho, quase que
capítulo 14, são 28 capítulos, ela está no capítulo 14, então está no meio do Evangelho. Lucas, por exemplo, ele registra logo no início do seu livro, ali no capítulo 3, ele já registra essa história que nós vamos estudar. Lucas era médico, ele era historiador, e então ele registra vários fatos dos acontecimentos dos primeiros dias da vida de João Batista até a sua morte. Em Lucas 1:80, por exemplo, Lucas relata que João Batista crescia e se fortalecia em espírito no deserto, até o dia em que ele havia de se manifestar a Israel. Sabemos que João passou boa parte da sua vida, do seu tempo, isolado, porque a sua vinda, de certa forma, foi profetizada, foi projetada por Deus. E os profetas Isaías, o profeta Malaquias, eles já falaram que antes de Jesus viria o João Batista, preconizando, anunciando a chegada do Messias. Também a sua chegada foi predita a Maria pelo anjo Gabriel. Em Lucas 1:36 vocês podem encontrar isso. Creio que foi um privilégio para o seu pai, o Zacarias, e a sua mãe, a Isabel, ouvir do Senhor que João Batista, o seu filho, seria grande diante do Senhor e que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. De fato, quando João apareceu no deserto da Judéia e começou a pregar, o estilo da sua pregação chamou a atenção do povo, pois ele pregava sobre o arrependimento, sobre a vinda do reino, mas ele também, na sua pregação, ele tinha um estilo de censura enérgica da vida dos religiosos daquela época, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas e, de certa forma, do povo, da multidão em geral. Em Lucas 3, de 1-3, nós encontramos registrado que João começou a pregar exercer o seu ministério, começou a pregar no 15º reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Herodes era o tetrarca da Galileia. Tetrarca, em algumas traduções ainda mais antigas, nós encontramos essa palavra tetrarca. E eu acredito que vocês sabem que tetrarca seria governador ou prefeito que nós conhecemos hoje. Prefeito de uma cidade que, por exemplo, aqui em Mogi, nós temos o nosso prefeito e assim por diante, Lucas, ele registra também que havia 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. E isso indica que a nação de Israel estava em desordem também espiritual e política. Estava realmente num deserto espiritual. É nesse cenário que João aparece pregando e Deus queria falar com os homens, falar com o seu povo de Israel. E então, através de João Batista, Deus sai das sinagogas, dos palácios, para falar no deserto, pregar às multidões. Se vocês puderem ler lá em Lucas, no capítulo 3, de 3-18, vocês vão ver então o estilo da pregação de João. Foi uma pregação de exortação, em especial a Herodes, que havia se casado com a sua cunhada Herodias, mulher de seu irmão Filipe, que ainda estava vivo. O ministério corajoso de João, a sua pregação, deixou Herodes, o tetrarca da Galileia, alarmado, pois João o censurou por ter casado com Herodias, uma mulher ambiciosa, incestuosa, adúltera. Como falamos no princípio, o seu primeiro marido foi Filipe, que era o seu tio, e ela o abandonou para casar com o cunhado Herodes. Era um comportamento imoral, tanto de Herodes quanto de Herodias. E por isso João ele trouxe na sua pregação exortação a Herodes. Por isso, passado um tempo, Herodes mandou prender a João. Na verdade, Herodes não queria só prender João, ele queria matar a João. Se vocês olharem lá em Marcos 6:20, vocês vão ver isso.
mas ele temia, porque ele conhecia a vida de João, que João era um homem justo, um homem temente a Deus. E o seu casamento com Herodias trouxe-lhe angústia, inquietação, perturbação, pois foi ela que sugeriu a João para que a Herodes para degolar João. Essa história, ou a morte de João, ela ocorreu logo no início do ministério de João, quando ele apareceu pregando ali no deserto. Foi uma oportunidade, então, para Herodes pôr fim à vida de João, no dia do seu aniversário. Embora a Bíblia relata que ele se entristeceu, mas para cumprir a promessa que ele havia feito, promessa de rei, cumprir a promessa de rei, o rei prometeu, tem que cumprir, ele mandou então degolar João. A filha de Herodias chamava-se Salomé e ela começou a dançar, e a sua dança atraiu muitas pessoas ali. Essa moça era uma moça ímpia que dançou em público diante dos homens. Foi a causa então da morte de um dos mais santos homens que a Bíblia registra. Essa festa mundana com bailes, danças, já era comum naquela época. Eram momentos alegres, momentos de aniversário. Foi exatamente no aniversário de Herodes que a moça dançou. Em casamentos, quando o povo tinha alguma vitória, eles dançavam, faziam essas danças. Era uma prática pagã que as mulheres e as meninas hebreias participavam. Você pode procurar lá em Jeremias 31, versículo 4, que você vai encontrar essa confirmação. Porém, a Bíblia não registra que os homens judeus dançassem e que também as mulheres judias dançassem, que os homens dançassem com as mulheres e as mulheres dançassem com homens em público, diante de algum auditório, por exemplo. Então, nós vemos que João Batista, até esse momento, que ele estava ali exercendo o seu ministério de Jesus, e quando Jesus então apareceu também exercendo o seu ministério, curas, milagres que Jesus realizou, entre o ministério de João Batista e o ministério de Jesus, haviam se passado aproximadamente 28 anos. Depois de todo esse tempo, o tetrarca Herodes veio à sua memória esse momento em que ele matou João. Tormentos terríveis em sua consciência era como um punhal a feri-lo. Ele ouvia a fama de Jesus, Jesus ali exercendo seu ministério, curando, ressuscitando. O Herodes ouviu essa fama de Jesus. Então o que aconteceu? Veio na memória dele pensar que era João Batista que tinha ressuscitado. Outros diziam que era Elias, ou então um dos profetas que estavam realizando milagres. Herodes ficou perplexo. A sua dúvida era: eu mandei degolar João, eu prendi João, mandei matar João. Então, quem é esse que vocês estão falando, que eu ouço falar, que está realizando essas coisas, realizando milagres? João Batista morreu. Então, quem é que está realizando esses milagres, fazendo essas curas? Quem é esse cérebro que tem esses poderes milagrosos? Será que João ressuscitou? Vocês podem perceber isso em quase todos os evangelhos, em especial lá em Lucas 9, versículos 9 e 10. Herodes queria ver Jesus e mesmo sem vê-lo, ele tremeu. Ele conhecia a história daquele carpinteiro rejeitado, desconhecido lá de Nazaré, agora realizando esses grandes milagres. Então, o que nós podemos aprender, né, com essa história aqui, essa memória que veio na mente do Herodes? Nós podemos aprender, então, que João Batista ele era um profeta temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Morreu como um herói, a ponto de Herodes confundi-lo com o Rei Jesus Cristo. Pois quando ele fica na dúvida, será que João ressuscitou? Ele está confundindo os milagres de Jesus com aquilo que João realizou, com o poder que João tinha. Que nós possamos, então, cada vez mais perceber como o nosso Salvador e Mestre, ele tem poder e nós possamos parecer com ele,
como João Batista próprio testemunhou. Agora nós vamos ver no capítulo 14 de Mateus, de 3 a 21, a primeira multiplicação dos pães. Nós vimos então que a primeira crise começou ali quando Herodes mandou matar João Batista, né? E veio à sua memória ali o que ele havia feito. Agora nós vamos ver essa multiplicação dos pães. Essa história é a única que está registrada nos 4 evangelhos. E é o 4º milagre de Jesus e aconteceu logo no início do 3º ano do seu ministério público na região da Galileia, mais especificamente nas praias de Betsaida ou de Tiberíades, que o mar da Galileia também é chamado de Tiberíades, e também de Quinerate. Vocês podem ver lá em Números 34, versículo 11, em Deuteronômio, em Josué também. Ficava a mais ou menos 95 ou 100 quilômetros do noroeste de Jerusalém, tudo ali próximo de Jerusalém. Os apóstolos estavam numa missão, pois nós já vimos nos capítulos anteriores, capítulo 10, ali, que Jesus deu autoridade para que eles fossem pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel e por todas as aldeias. E eles foram para Cafarnaum, e onde eles tiveram êxito, muito sucesso, pois eles iam por todas as aldeias ali em Cafarnaum, pregando o evangelho, fazendo curas, ungindo enfermos com óleo, expulsando demônios. Isso vocês podem ler em Lucas, em Marcos também. E aí então eles retornaram com muita alegria e eles contaram ao mestre o que eles haviam feito. Eles estavam cansados, estavam exaustos, mas o mestre viu que eles estavam cansados, se propôs a ouvi-los e propôs para eles um momento de descanso. Em João 6,3 nós lemos que eles subiram a um monte e lá ele se sentou com seus discípulos e ali os 3 evangelistas registram que Jesus esteve naquele lugar tranquilo para descansar com seus discípulos, porque eles haviam trabalhado muito, eles não tiveram nem tempo para se alimentar. Mas não demorou muito esse descanso deles ali, porque a multidão, não sei se vocês perceberam, que sempre que Jesus ia para um lugar tranquilo para descansar, de repente a multidão aparecia. Ele não tinha tempo para descansar. Então a multidão descobriu que eles estavam ali e foi para lá, onde eles estavam. Então eles foram, Jesus pegou o barco, né? Jesus foi de barco com os discípulos, e a multidão foi por terra, e a multidão chegou primeiro que Jesus e que os apóstolos. Jesus viu que aquela multidão estava errante, vagueando como ovelha sem pastor, sem líder espiritual, e Jesus se compadeceu dela. Então, Jesus aproveitou a oportunidade para cuidar da multidão faminta e indefesa, sem guia, sem rumo, ali no monte, ali naquele deserto físico e sem alimentação. Foi um momento para Jesus ensinar aos seus alunos, seus apóstolos, algo importante na comunidade dos súditos do reino dos céus, que é servir ao próximo. Encontramos nesta história vários ensinos e eu quero compartilhar com vocês alguns ensinos que nós podemos encontrar nessa história. Eu sei que ela é uma história muito conhecida, nós não vamos nos deter na história em si, mas eu gostaria que nós pensássemos o que é que nós podemos aprender com essa história da multiplicação, da primeira multiplicação dos pães. O primeiro ensino que eu vejo aqui é que os apóstolos, eles não deveriam duvidar do poder do mestre. O lugar era deserto, já era muito tarde. Quantos desertos você ou eu, nós já passamos nas nossas vidas? Jesus ensina ali aos seus apóstolos e a nós que ele é capaz de suprir todas as necessidades, mesmo no deserto. Em qualquer deserto que você esteja passando, Jesus, ele tem poder, ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Ele já havia ensinado isso lá em Mateus 6,33, Mateus 10, que eles não precisavam se preocupar em o que levar pelo caminho, por onde eles fossem pregar o evangelho.
eles deveriam buscar sempre em primeiro lugar o reino de Deus, o poder de Deus, a justiça de Deus, em qualquer circunstância, em toda a necessidade, porque assim ela seria suprida. É tarde e é deserto, mas vocês devem cuidar da multidão, vocês devem de comer a multidão. Então, esse é o primeiro ensino. Os discípulos do Mestre deveriam confiar no poder de Deus. O segundo que eu quero pensar com vocês seria assim: Jesus, ele utilizou as poucas coisas que tinha ali para suprir a multidão. A multidão, como vocês sabem, era de aproximadamente 5.000 homens, mais as crianças e mulheres, talvez chegasse a 15.000 pessoas. E estavam todos no deserto, todos com fome, já era tarde, só tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso então para toda aquela gente? Muita gente. Jesus então, os discípulos, melhor dizendo, eles falaram assim: manda todo mundo embora. Mas o que o mestre ensina que eles deveriam usar, o que eles tinham. Diz então a Filipe, Jesus disse para Filipe, se vocês forem ver lá em João 6:5, vocês vão perceber que Jesus conversou com Filipe. E ele disse para Filipe: onde compraremos pão para todos estes? Será que Jesus não sabia? Ele sabia sim o que ele estava querendo fazer. Mas ele perguntou assim para testar Filipe, né? Jesus estava no controle. Aí, o que nós aprendemos aqui nessa parte é que Jesus, ele utiliza as pequenas coisas e qualquer coisa. Quando nós temos algo em nossas mãos, nós devemos entregar tudo para o Mestre, porque nós sabemos que ele vai multiplicar aquilo que para nós é pouquinho, que não é insignificante. Em terceiro lugar, eu acho interessante o plano de trabalho que Jesus elaborou ali imediatamente. A multidão era bastante, o pão era pouco, mas ele fez um esquema de trabalho, ele usou os seus apóstolos ali para o ajudarem, servir, e ele então elaborou um plano de trabalho de uma maneira sistemática e em ordem para executar e também ter a participação dos seus discípulos. A gente sempre aprende fazendo alguma coisa. Então os discípulos eram seus alunos, os discípulos estavam aprendendo. Então eles precisavam aprender no momento da necessidade como eles deveriam fazer. E olha que interessante, Jesus mandou então que a multidão se assentasse, falou para os discípulos: divide aí de 50 pessoas e 100 pessoas em cada grupo. Os discípulos obedeceram e todo mundo se assentou. O resultado é que todo mundo se alimentou satisfatoriamente. Em quarto lugar, o mestre segue com o seu plano de trabalho. Depois de todo mundo assentado, ele abençoou os pães, os peixes, e era a parte dele. O que os discípulos tinham que fazer era pedir para a multidão sentar, agora abençoar. Jesus abençoou aquele pão e daí ele repartiu aquele pão. Muitas vezes nós precisamos também ser repartidos, ser quebrados, para nós podermos ajudar as pessoas, para nós podermos ajudar a nossa comunidade. Em quinto lugar, eu vejo nessa história da multiplicação dos pães, que o mestre ele continuou seguindo o seu plano. Jesus ele não distribuiu os pães e os peixes à multidão, mas ele delegou o trabalho, como nós falamos, para os seus apóstolos. O plano de Jesus era alimentar a multidão e alimentar o mundo. Na época, naquela hora, era a multidão. Então, ele elaborou seu plano, executou seu plano e todo mundo foi alimentado. Hoje, o plano de Jesus continua: alimentar a multidão que está sedenta do pão espiritual, que é Ele mesmo. E Ele então tem o seu plano montado para que a igreja dele, os seus discípulos, os seus apóstolos, nós os cristãos, alimentemos a multidão que está carente. E principalmente eu fico vendo nesses últimos tempos como a multidão, como o povo
está faminto, está carente do pão espiritual que é Jesus Cristo. A multidão não está sentindo essa necessidade, muitas vezes, mas nós cristãos podemos perceber que a multidão está carente, está faminta do pão espiritual que é Jesus Cristo. Depois nós temos em sexto lugar, Jesus usa tudo e todos para colaborar na execução de sua obra. No plano de trabalho do mestre, também ele inclui crianças, adolescentes, adultos, todos. Se vocês perceberem, era uma criança, um rapazinho. João diz que era um rapaz que ele tinha levado o lanchinho talvez só para ele. Mas ele abriu mão do lanchinho dele para poder abençoar a multidão. E Jesus então, André fala para Jesus, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. E o menino então prontamente cedeu aquele pão para que a multidão fosse alimentada. O que Jesus quer de nós hoje, que nós também, o pouquinho que nós tivermos, nós possamos ceder para alimentar a multidão. E vejo que era um garotinho, era um menino. Muitas vezes as crianças, nós pensamos, a criança vai fazer a obra do Senhor, mas não. As crianças também são importantes no reino do Senhor Jesus Cristo. Em sétimo lugar, o mestre segue com seu plano de trabalho. Em João 6,12, depois que todos comeram, depois que todos se alimentaram, todos ficaram saciados, o mestre ordena para os seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Talvez no cesto sobraram algumas migalhas, junto com alguns pedaços, mas o mestre é o Filho de Deus e com Deus não se deve ter desperdício. Foram recolhidos 12 cestos cheios. Eu fico pensando, esses 12 cestos poderiam ser um para cada dos apóstolos, né? 12 apóstolos. Eu estou brincando, tá bom, gente? Mas aqueles 12 cestos que sobraram foram recolhidos e foram então possivelmente utilizados para outra coisa. A Bíblia não declara, mas talvez foi utilizado em outro serviço, em outras coisas. Desperdício, eu creio que pode até ser pecado diante de Deus, pois Ele é o doador generoso e nos ensina que nós devemos guardar as sobras. Em oitavo lugar, esse é um dos maiores milagres que Jesus realizou, a multiplicação dos pães. A multidão, quando viu que foi um grande milagre, reconheceu que Jesus Cristo era o verdadeiro profeta que havia de vir ao mundo e por toda a força queriam aclamar Jesus o rei, pois a multidão esperava por um rei. Vocês podem consultar em João 6, 14 e 15. Mas Jesus se retirou sozinho para o monte, porque ainda não era chegada a sua hora de ser aclamado rei. Ele sabia que ele veio ao mundo para morrer na cruz como substituto para os pecadores. E assim, ele não ficou ali para ser aclamado rei. Nós vemos muitas vezes que Jesus, depois de realizar milagre, quando as pessoas começavam a querer elevá-lo, ele saía de fininha, ele ia para outros cantos, ele ia orar. E aí então foi o que aconteceu aqui também. Para os discípulos que estavam cansados, como nós falamos, eles lutaram, ficaram ali no deserto até tarde. Creio que foi uma alegria deles poderem participar daquele milagre naquela noite. Só lembrando que no momento do cansaço e da fraqueza é que Deus sempre trabalha em nossas vidas. Às vezes nós estamos exaustos, nós estamos cansados, nós estamos com problemas, nós estamos com 1000 dificuldades. Aí nós compartilhamos com Deus e Deus vem e Ele trabalha nas nossas vidas. Quando as circunstâncias muitas vezes são desfavoráveis, como no caso dos discípulos, eles usaram vários argumentos tentando desviar daquele momento, mas nada daquilo foi problema para o mestre. O seu esquema de trabalho já estava tudo pronto, por isso deu tudo certo e o milagre aconteceu. Então, vamos nós também colocar nossa vida, as nossas vidas na mão do Mestre, porque Ele tem poder para realizar aquilo que muitas vezes para nós é difícil.
nossos argumentos diante do Mestre, mesmo que sejam negativos, para ele tudo é possível. Nós vamos continuar agora nos capítulos 22 a 36. Aqui é um outro milagre, vamos assim dizer. Jesus anda sobre as águas e salva os discípulos. Esse quinto milagre, para mim, é um teste de sobrevivência para os apóstolos. Digo assim porque para nós os seres humanos, e em especial na vida cristã, andar sobre as águas, para mim, é humanamente impossível. Bem, mas como cristãos, nós podemos experimentar algo sobrenatural se olharmos para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Jesus acabara de realizar o milagre da multiplicação dos pães, alimentando, como nós falamos, 15.000 pessoas. Os apóstolos viram, participaram, presenciaram, ajudaram o Mestre a servir a multidão, que comeu, se alimentou bastante e ainda ficou maravilhada e saciada, reconhecendo que Jesus era verdadeiramente um profeta que havia de vir ao mundo. A multidão queria coroá-lo, Jesus a rei, à força, como nós falamos. Jesus se retirou. Mas, diante de tudo isso, nós temos um relato em Mateus 16, 5 a 12 e em Marcos 6, 51 e 52, que os apóstolos não tinham compreendido o milagre dos pães e que o coração deles estava endurecido. Parece que os apóstolos não estavam percebendo que para o Mestre nada é impossível. A falta de fé deles, os pretextos que eles levantaram, a falta dos recursos financeiros, a hora avançada, o lugar deserto, nada disso foi empecilho para o Mestre realizar aquele milagre. Eles estavam então com os sentidos espirituais muito lentos demais para entender o que o Mestre estava realizando e ensinando a eles. A percepção espiritual deles era pequena diante das grandes coisas que o Mestre realizava. Junto com o Mestre, vendo tudo que o Mestre fazia e ensinando sobre o reino dos céus, eles estavam assim frios. Eles esperavam um rei, um reino que viesse libertar do domínio de Roma, que restaurasse o reino de Israel, como mesmo depois da morte de Jesus, em Atos 1, versículos 6 e 8, eles perguntam: restaurarás tu o reino a Israel? Eles estavam preocupados com o reino material, com as coisas desta vida, com as coisas terrenas, com os tesouros materiais, com os tesouros desta terra, e não com as coisas espirituais que o Mestre veio ensinar. Muitas vezes é difícil para nós entendermos o que o Mestre realizou na nossa vida ou está realizando na nossa vida. Nós queremos as coisas apalpáveis, as coisas visíveis. Então, depois que os discípulos estavam assim, sem entender o que estava acontecendo, o Mestre passa a eles esse teste de sobrevivência. Uma lição que eles deveriam aprender. Quando Jesus terminou de alimentar a multidão por volta das 15 horas, Jesus despediu a multidão, como nós vemos lá em Mateus 14, 22, e Jesus, de certa forma, obrigou os discípulos a irem para o mar. Jesus reagiu e agiu com firmeza, com energia, com resolução, pois ele tinha o propósito de ficar a sós para orar pelos seus discípulos. Jesus o obrigou a entrarem no barco e irem para o outro lado, irem para Betsaida. E Jesus foi para o monte para orar. A Bíblia não relata o que Jesus estava ali orando, mas eu creio que Jesus estava orando, pedindo ao Pai para acrescentar a fé dos discípulos, a compreensão, para que eles pudessem
entender aquilo que ele estava ensinando. O mestre estava cansado, exausto, ensinando, e os discípulos não estavam entendendo, como nós falamos. Então eu creio que a oração de Jesus foi essa, para que o Pai desse entendimento para os seus discípulos, pois Jesus ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e que a multidão pudesse crer nele, que ele era o Messias. Os discípulos, impotentes para se oporem a essa ordem do mestre de ir para o mar, eles entraram no barco, obedeceram, entraram no barco e saíram pelo mar por volta das 18 horas. Das 15 horas, mais ou menos, até as 18 horas, Jesus e eles ficaram acomodando as coisas lá da multiplicação dos pães. Aí eles caminharam por água cerca de 5 a 6 quilômetros mais ou menos, conforme nós lemos lá em Mateus 14, que ele informa que ao anoitecer, e para o judeu ao anoitecer seria a partir das 18 horas. Então eu acredito que eles navegaram cerca de 6 horas, e quando eles já estavam em alto mar, eis que começou uma tempestade providencial. Por que eu digo providencial? Porque ela foi pela permissão do mestre. Era o barco e não os discípulos que estavam sendo açoitados pelas águas. Embora eles corressem perigo, mas o mestre estava no controle do problema, observando tudo lá do alto monte. Como nós falamos, ele foi lá para o monte, lá para o alto, e de lá ele ficava olhando, ele ficava observando por onde aquele barquinho estava indo. Então, eu fico pensando assim, que aqueles pescadores, Pedro estava ali presente, e Pedro era um empresário, ele tinha uma empresa de pesca, e ele estava ali no barco. Ele sabia remar muito bem, acredito eu. E o barco era forte, os remos eram precisos, tinha tudo para saírem daquele problema, daquele temporal. Mas as ondas do mar, o forte vento, a escuridão, o medo, a falta do mestre no barco, as esperanças de sobrevivência daquele grupo cada vez aumentava mais. Mas nós encontramos que os evangelistas, tanto Mateus quanto Marcos, eles escrevem que na quarta vigília da noite, no período entre as 3 e as 6 da manhã, da madrugada, aqueles discípulos, eles estavam seguindo, eles estavam caminhando. De repente, na quarta vigília da noite, aparece Jesus andando ali sobre as águas, sobre o mar. Foram mais ou menos 6 horas de batalha, ou seja, das 0 hora até as 6 da manhã, contra a tempestade, numa noite escura. Eles estavam cansados, como eu falei, quando eles saíram lá de Cafarnaum, que eles estavam pregando, todos cansados. Então você imagina, de madrugada, ver alguém andando sobre o mar, com todo o respeito a Jesus. Eu também iria pensar que é um fantasma que vem andando sobre o mar. Foi o que eles pensaram, é um fantasma. Mas não, era Jesus. Quando Jesus então chegou, entrou no barco junto deles, aquele vento se aquietou, e a presença de Jesus no barco, ela faz toda a diferença. A Bíblia não declara quem era o piloto que estava ali, como nós falamos, não sei se era Pedro, qualquer um dos outros, mas quando Jesus chegou, ele tomou a direção do barco, porque ele pôs ordem no barco, pôs ordem na natureza e tudo se acalmou. Jesus ele ordenou então para que eles entrassem no barco, mas não se esquecessem que ele foi orar por eles. Jesus estava de olho neles, como nós falamos, vigiando tudo o que estava acontecendo com eles. Por isso que ele foi para o monte orar. Isaías escreve que Deus habita em um alto e sublime trono, e de lá ele contempla o humilde de espírito, os contritos de coração, e se inclina ou desce até eles,
para ouvi-los, para socorrê-lo. Jesus é o Filho de Deus e foi ao encontro deles. De lá do monte, ele olhou e ele foi ao encontro deles para resgatá-los. Vamos pensar em nós muitas vezes, né? Nossa vida ela é agitada por furiosas tempestades, por ventos contrários. Fazemos de tudo para controlar o nosso barco, ou seja, a nossa vida, e não conseguimos, porque nós somos o piloto, nós queremos conduzir o nosso barco. Mas quando nós permitimos que Jesus entre no nosso barco, ou seja, na nossa vida, nós passamos o remo para ele, e ele então vai acalmar aquela tempestade na nossa vida. Com Jesus no barco, tudo vai bem. Existe um corinho que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E nosso destino, então, é o lar celestial. Então, nós precisamos deixar que Jesus entre no controle da nossa vida. E aí ele vai nos conduzir. Às vezes, nós até deixamos Jesus entrar no barco, mas nós não largamos o remo. Nós continuamos com o remo em nossas mãos. Então, ele precisa entrar no barco e tomar posse do remo, para então conduzir a nossa vida. Que nós possamos pensar nessa história de Jesus acalmando a tempestade, que ele acalma as nossas tempestades por onde nós andarmos. Aí, eu quero só compartilhar com vocês mais algumas coisinhas. Os evangelistas registram que Jesus foi para o monte orar sozinho. Isto representa Cristo em seu ministério atual no céu, intercedendo pela sua igreja. Romanos 8:34b. Os apóstolos, açoitados, esbofeteados pela tempestade e aflição no barco, representam hoje a igreja de Jesus Cristo, que é perseguida, esbofeteada por toda sorte de ventos de doutrinas e por tantas outras coisas que nós podemos perceber hoje no nosso dia. O Senhor Jesus chamou a Pedro, não para Pedro perecer, mas para que Pedro seguisse a ele, para que a fé de Pedro fosse aumentada naquele momento de dúvida ou de pouca fé. E então Jesus chamou Pedro, vem. Quando Pedro viu, Jesus fala para ele, vem Pedro. E Pedro então foi, e foi o momento então que quando ele começou quase a afundar, ele pediu socorro para o Senhor Jesus Cristo. A quarta coisa que eu vejo aqui, o Senhor foi ter com eles andando sobre o mar. Nos ensina que Jesus virá resgatar a sua igreja da tempestade para guiá-la com toda a segurança ao lar celestial, para estar junto do Pai. E por último, eu quero compartilhar com você que mesmo que sua fé seja pequena, como a fé de Pedro, chame pelo Senhor e creia que o seu Salvador está acima de qualquer tempestade. Ele está lá no alto, mas ele está nos contemplando. Nós falamos há pouco que lá ele está intercedendo por nós. Então, ele é a nossa única esperança. E em qualquer crise espiritual, física ou social, que nós possamos chamar o nosso Senhor para ele estar sempre conosco. Porque é ele que acrescenta a fé em nós. Quando Pedro faltou fé em Pedro, ele falou, chamou Pedro, disse para Pedro que Pedro era um homem de pouca fé. Talvez ele já tenha falado para mim, para você, que somos homens e mulheres de pouca fé. Mesmo assim, nós podemos clamar pelo Senhor, que ele nos socorre, ele nos ouve, ele nos atende. Para nós encerrarmos este capítulo de Mateus 14, eu quero ver com vocês também os versículos 34 a 36. Quando Jesus terminou de acalmar aquela tempestade, de atravessar para o outro lado, ali para Genezaré, ao norte da Galileia, os homens daquele lugar estavam aguardando Jesus, como sempre, né? E trouxeram então muitos enfermos que pediram apenas para tocar nas vestes de Jesus para serem curados. Jesus, como médico dos médicos, improvisa hospitais, UTIs, laboratórios nas ruas, nas praças, no deserto, para curar
todos aqueles que se chegam a Ele. A cura física, mas acima de tudo, Ele quer curar o ser humano da sua alma e do seu espírito. E somente Jesus pode fazer isso. Nenhum médico pode curar o seu espiritual. Ele pode ajudar. Os psicólogos, os médicos, todos eles são importantes. São homens que Deus preparou para nos ajudar. Mas as nossas necessidades espirituais, somente Jesus vai supri-la. Que Deus nos abençoe e no próximo domingo nós, se Deus permitir, nós continuaremos. Um bom domingo para todos.